Boa noite. Vamos dar sequências ao nosso estudo. Continuamos aqui no livro Boa Nova, uma psicografia do Humberto de Campos. Chico Xavier trabalhou nesse livro. E Humberto de Campos nos traz assim esses relatos que os discípulos, não por um motivo ou outro, não nos contou assim nos textos bíblicos sagrados, né? E que bom que a doutrina espírita está aqui, se faz presente e nos presenteou com relatos tão lindos, cheios de ensinamentos do Mestre Jesus com seus discípulos, com aqueles que caminhavam junto com o Mestre. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 7, vamos conhecer um pouquinho sobre Tadeu. Tadeu, que não tem uma história, ele é pouco falado na Bíblia, e aqui ele conta, Humberto nos traz uma passagem dele, um discípulo amado, um discípulo querido, e que teve uma reação assim muito parecida com o que a gente tem. A gente sempre pensa no mal do mundo e pensa em Deus, pensa em Jesus e acredita que erroneamente pensamos, por que Jesus não vem e já não limpa o mundo, não tira o mal de vez do mundo? Passando por situações parecidas com o que a gente tem passado, essas dificuldades que a gente tem vivido com a pandemia, e atrás da pandemia ela nos mostra assim muito mais do que uma doença. Ela vem mostrar para a gente assim uma luta contra o nosso interno, contra a nossa educação espiritual. E esse capítulo, então, essa luta contra o mal, né, o título desse capítulo, ele vem assim traçar bem detalhado esse momento, quando a gente quer então agir como deuses, quer que resolva o mal imediatamente. E Jesus vem amorosamente explicando nesse capítulo que não é assim. Deus, na sua forma de nos amar, e Ele nos amou tanto e nos ama tanto, que Ele deixa para nós o nosso livre-arbítrio. Ele jamais vai interferir, mesmo que estejamos fazendo algo errado. E o capítulo aqui então logo começa assim: de todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do Mestre com os endemoniados constituem os fatos que mais impressionavam os discípulos. A palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção, segundo o sentido exato da expressão. Era ele o adversário do bem, simbolizando o termo. Desta forma, todos os maus sentimentos dificultavam o acesso das almas à aceitação da Boa Nova, e todos os homens de vida perversa, que contrariavam os propósitos da existência pura, que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. Esse pedacinho já nos diz assim: não existe um diabo, uma pessoa, algo que seria assim tão forte quanto Deus. Aqui, com a doutrina espírita que nos coloca e nos ensina, existe, no caso, os obsessores, os espíritos malfazejos, irmãos nossos de caminhada que não caminham no bem ainda. Então, ele deixa bem claro aqui que o diabo é apenas uma palavra e não um ser, algo que tem uma força maior. São os nossos sentimentos ruins, são aqueles nossos irmãos de caminhada que ainda vagam por aí provocando a discórdia. Dentre os companheiros do Messias, Tadeu era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. Aguçavam-lhe de sobremaneira a curiosidade do homem
os gritos desesperados dos espíritos malfazejos. Então Tadeu, ele tinha assim uma fixação, ele gostava muito, ele achava maravilhoso, e ele via que o mestre fazia com muita facilidade, na sua ingenuidade, né? Ele achava que Jesus, que era muito fácil repelir um espírito mau, era muito fácil doutrinar aquele espírito. E um dia Jesus saiu com os filhos de Zebedeu e deixou que Tadeu lá, né? Como se ele tivesse falado: fica aí, meu filho, que eu vou ali e já volto. Toma conta aí da casa. E Tadeu recebe, onde ele estava ali, uma mulher que ela possuía, que ela estava assim, sendo atacada por esses espíritos malfazejos, né? E eles estavam perturbando, estavam subjugando. E o Tadeu, logo de cara, ele tenta fazer com que ele expulsasse esses espíritos, esse espírito que a incomodava, que a subjugavam, e ele não consegue. Ele se frustra. Ele pensa: mas o Messias, o Cristo, ele faz isso com tanta facilidade, por que que eu não faço? Por que que eu não estou conseguindo? E a mulher ainda fica por ali, à espera de Jesus, e somente quando Jesus volta, Jesus conversa, ele doutrina aquele espírito que a subjugava, e Tadeu fica observando aquela cena, muito indignado, muito indignado. E aqui então o livro nos conta: observando o fato, Tadeu caiu em sério e profundo cismar. Por que razão o mestre não lhes transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios malfazejos, para que pudesse dominar os adversários da causa divina? Esse é um ponto que a gente vai trabalhar. Quando o mal nos ataca, nos aflige, o que a gente mais quer? Arrancar ele, eliminar ele. Quando acontece algo muito ruim na nossa sociedade, ou nem tão ruim assim, a nossa primeira impressão, a nossa primeira coisa que a gente quer fazer é atacar, acabar. E algo muito importante que a gente precisa é entender o coração daquele outro que fez o mal, que praticou um crime. Entender eu não digo, mas receber, acolher aquele coração, porque é um filho de Deus. E quando nos acontece alguma coisa na nossa sociedade, a primeira coisa que vem: mas aquele cara fez algo muito sério, ele é isso, ele é aquilo, e a gente condena, a gente pune, a gente cobra. E poucas vezes nós pensamos que aquele coração é um coração que sofre, é um filho de Deus também, é um filho de Deus que está num caminho torto. Aí nós atacamos. E às vezes falamos que o que falta nele é Deus. Nós queremos às vezes cobrar de Deus uma ação que é íntima, que é de cada um. É uma escolha, é o livre-arbítrio do outro ser. E então, Tadeu continua: se era tão fácil a Jesus a cura integral dos endemoniados, por que motivo não provocava ele de vez a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que, pela sua autoridade, fosse definitivamente convertidos ao reino de Deus? Meio que Jesus pega todo o mal, tudo, bota todo mundo numa sala, numa reunião, e acaba com tudo. Daqui para frente vocês viraram pó.
acabou o mal. É assim a proposta? Mas aí se Jesus faz isso, pensando como Tadeu pensou nesse exato momento, Jesus não estaria infringindo a lei de Deus, que nos dada, que é o livre-arbítrio? Com o cérebro torturado por graves cogitações e sonhando possibilidades maravilhosas para que cessasse todos os combates entre os ensinamentos do Evangelho e seus inimigos, o discípulo inquieto procurou avistar-se particularmente com o Senhor, de modo a expor-lhe com humildade as suas ideias íntimas. Porque a gente quer isso, né? Que o nosso anseio seja resolvido rapidamente, que a gente tire o mal do mundo rapidamente. E a gente esquece de que Deus, Ele trabalha nas aflições, nas causas injustas, que Deus trabalha nesse mal, porque às vezes a maioria, né, das vezes a gente não consegue aprender somente no amor, mas a gente aprende muito, muito na dor, porque conseguimos olhar o outro coração com amor, com dedicação. E aí Jesus então, Tadeu tem esses pensamentos, né, e conversa com Jesus, numa conversa íntima, solitária, somente os dois, e Tadeu pergunta para Jesus, né, por que tudo isso? Eu quero resolver, eu quero tirar o mal do mundo. Por que já me passa esse poder que eu já vou fazer isso? Então Jesus vai e pergunta e fala para Jesus: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da tua vida? E Tadeu, como se recebesse uma centelha de inspiração superior, respondeu o discípulo com sinceridade: Mestre, eu estou procurando realizar o reino de Deus no coração, que é a proposta do Evangelho. O meu reino é o reino do coração. Eu quero edificar a minha igreja no coração de cada um. E Tadeu teve essa inspiração. E Jesus vem com a resposta: se procuras semelhante realidade, por que reclamas no adversário em primeiro lugar? Se eu não tenho nem para mim, o que eu posso oferecer para o outro? Tadeu, no primeiro momento, queria tirar, expulsar, arrebentar, acabar com todos os irmãos desviados. Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos do mesmo caminho. E aí Tadeu, em dúvida, pergunta: Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? O que a gente acabou de dizer. Quando o outro está no mal, quando a gente está fazendo mal, nós deixamos de ser filhos de Deus? Quando existe um obsessor, quando existe alguém nos subjugando, quando nós estamos subjugando alguém, nós deixamos de ser filhos de Deus? Nós estamos agindo conforme Deus mesmo quis, nos deu o nosso livre-arbítrio. Então, quando Tadeu fala: Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Jesus responde: toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? Hoje, e a gente tem relatos muitos na história, na literatura, a gente conhece histórias que dentro dos nossos estudos confirmam isso. Eu pratiquei um mal muito grande
numa outra encarnação. Na próxima, eu vim para poder cuidar, para poder desenvolver um medicamento, para poder fazer algo para aquelas pessoas com quem eu prejudiquei. Então, se eu fui mal um dia, hoje eu estou no caminho do bem. E é assim que é a evolução. É assim que é o nosso caminho com Cristo, o nosso caminho dessa jornada espiritual. Eu não vou viver no mal para sempre. O mal é apenas uma roupagem momentânea. Ninguém vai ficar aqui vagando, prejudicando e desejando o mal. O mal é apenas o amor que está doente. Então, por isso que Jesus vem e fala aqui. Acaso poderias duvidar disso? Duvidar do quê? Duvidar do que o mal se tornará o amor? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão. Como Deus nunca entra em luta com seus filhos, aquele apenas combate toda manifestação da ignorância, como Pai que trabalha incessantemente pela vitória do amor, junto da humanidade inteira. Então, Tadeu, não vem querer a gente pegar todo mundo um apanhado de espírito malfazejo e querer resolver tudo, mandar virar em pó tudo. Não é assim. Se fizesse isso, Deus estaria agindo com violência. E Deus não é violento. No entanto, não seria justo, Tadeu disse, com certa convicção, convocarmos todos os gênios malfazejos para que se convertessem à verdade dos céus. E nesse ponto, Tadeu já tem uma diferença, ele já muda o tom do início, porque no início ele queria já pegar todo mundo e acabar, machucar todo mundo e falar, olha, não existe mais vocês. E aqui ele já muda, vamos reunir todo mundo e vamos falar da verdade, da sua verdade, de seguir o Cristo, da edificação do Evangelho nos corações, vamos reunir. Você tem poder, Cristo, a gente pode fazer tudo isso, me fala que eu te ajudo. E aqui ele coloca já um coração um pouco ansioso, mas já pensando com coerência. E o mestre responde então essa observação de Tadeu. Por que motivo não procede Deus assim? Tadeu, é que ele está dizendo aqui, Tadeu, essa tua ideia é muito bacana. Nossa, que ideia maravilhosa. A gente pode reunir todo mundo e tentar modificar, falar. Mas você acha que se fosse tão bom assim, Deus já não teria feito? Quem ama mais? Quem sabe mais? Você com as suas ideias ou Deus? Porventura, teríamos nós uma substância de amor mais sublime, mais forte que a do seu coração paternal? Tadeu, somos mais fortes que Deus? Se Deus quisesse assim, Ele já teria feito. E como Ele sabe de tudo, se não fez, porque não é o correto. Tadeu, jamais ouvidemos do bom combate. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhe a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como ensejo sagrado para revelares a tua felicidade a Deus. Abraça sempre o seu irmão. Se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não despreze a hora de trabalhar pelo triunfo da luz. Que hora é a hora de nosso trabalho? É a hora quando somos convocados a ter paciência. É a hora quando o outro fala mais alto, nós somos convocados a falar baixo e a buscar com ternura aquele outro coração que está um pouco exaltado. A hora do trabalho
É quando a gente tem que ser honesto, quando ninguém nos vê. A hora do trabalho é quando a gente precisa dar o testemunho do Cristo. Quando todos estão contra, quando tudo parece remar contra, é a hora do nosso trabalho. É a hora de testemunhar a nossa fé, a nossa crença. Essa é a hora do nosso trabalho. Não apenas um trabalho de conhecimento, um trabalho de conhecimento literário, um trabalho de conhecimento de poderes. É a hora da humildade. É a hora que eu mostro que eu preciso ser parecido com as atitudes que o Cristo é. Essa é a hora do trabalho que ele coloca aqui, que ele provoca. Se o mundo parece povoar-se de sombras, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas, em todas as latitudes da vida. É indispensável meditar na lição de nosso Pai e não estacionar no meio do caminho que percorremos. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas? Não ouvides o teu próprio trabalho, padecem no inferno as ambições desmedidas? Caminha para Deus, lança a perseguição contra a verdade? Tens contigo a verdade divina que o mundo não te poderá roubar, nunca. Os grandes patrimônios da vida não pertencem às forças da terra, mas às do céu. É o que o Cristo vem nos propor, edificar o teu reino nos nossos corações. O homem que dominasse o mundo inteiro com sua força, teria que quebrar com a espada sangrenta ante os direitos inflexíveis da morte. E além dessa vida, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas unicamente pelo mundo interior que te pertence a ti mesmo, sobre as vistas amoráveis do nosso Pai. Aqui nos mostra assim, vamos cuidar de nós, vamos cuidar do que sentimos, vamos cuidar do outro, do ensinamento, dos nossos exemplos, vamos cuidar de sermos bons amigos, de sermos, ajudar o outro que está passando por uma aflição, mas a gente vai até um certo ponto, porque é individual. Ninguém vai me fazer mudar se eu não quiser. Eu preciso querer mudança. Eu ajudo até um certo ponto. Depois é com Deus. Se o outro não quer essa ajuda, quer ainda continuar sob caminhos que não batem com os caminhos do Cristo, eu preciso respeitar, é o livre-arbítrio dele. Eu não posso chegar nele e chacoalhar e falar, vem, e trazer ele à força. Não é isso, não é essa a proposta do Cristo, muito menos de Deus. Então essa parte, quando Jesus fala que a parte de Deus cabe somente a Deus fazer. Por isso que os nossos sofrimentos são grandes, nós fazemos a nossa parte e queremos fazer a parte de Deus. E a maioria das vezes nós nem fazemos a nossa parte. Avançamos a nossa parte e já queremos buscar o que é de Deus também, né? Então façamos a nossa parte em ajudar, em orientar. Simples, cautelosos, prudente, mas cabe ao outro querer essa ajuda. A gente nunca pode desprezar, a gente tem que estar sempre à disposição, a receber. Se alguém for ingrato, que bom. Se alguém nos fez um mal, que bom. Muito melhor a gente receber um mal do que a gente fazer um mal. Pior seria se fôssemos nós
a fazermos um mal para alguém. Se a gente recebe essas ingratidões, sigamos, caminhamos. Porque a parte de Deus Ele fará, é o trabalho dEle, é a obrigação dEle cuidar daqueles. E adiantando um pouco aqui, o adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete de nossas alegrias. Por isso, embora não tenha convocado, convidando somente os aflitos, os simples e os de boa vontade, nunca lhe fechei as portas do coração, encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho, de que Deus nos julga dignos. Nós nunca podemos afastar aqueles nossos irmãos do nosso convívio. Nós ajudamos, vamos orientando. Se a gente não pode ajudar fisicamente, nós podemos colaborar com as nossas orações, conversando, pedindo ao seu mentor que o oriente. Nunca faltará ajuda. O apóstolo humilde sorriu, saciado em sua fome de conhecimento, porém acrescentou, preocupado com a impossibilidade em que via de atender eficazmente a vítima que o procurava. E nesse momento ele pensou, mas a mulher veio aqui, eu não consegui fazer nada. São os nossos pensamentos. Nós temos aqui o nosso atendimento na casa espírita, temos os outros atendimentos que fazemos e muitas vezes saímos daqui pensando, eu podia ter feito mais, eu não ajudei. E aí Jesus vem dar essa resposta, vem nos consolar, né? A gente quer que os outros saiam melhores do nosso convívio. Aí Jesus vem com essa resposta. Senhor, vossas palavras são sempre sábias, entretanto, que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando o seu império se estabeleça nas almas? Aí Jesus responde, voltamos assim ao início de nossas explicações, pois para isso necessitas da edificação do reino no âmago do teu coração. Sendo este o objetivo da tua vida, só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Ama. Não precisamos aqui, Jesus coloca, não precisamos aqui de palavras bonitas, de palavras difíceis. Nós precisamos aqui de sentimentos, de amor. Nós podemos rezar um Pai Nosso, mas se esse Pai Nosso, em favor ao outro, não for um Pai Nosso rezado, orado, sentido, amado, que saia do meu âmago, não vai resolver. Não vai ajudar. O Evangelho é para ser sentido, é para ser amado, sem nada de práticas diferentes, de palavras exuberantes. Se torna enjoativo, né? Quando a gente começa a falar palavras cheias de que a maioria não entende, porque é sentido. Aí Jesus já dá essa guinada assim para esse lado do amor. A luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Então, somente o amor. Já vistes algum contentor da terra convencer-se sinceramente, não só pela força das palavras do mundo? Palavras. Eu preciso de atos. Eu preciso ser sincero. As dissertações filosóficas não constituem toda a realização.
Elas podem ser um recurso fácil da indiferença ou uma túnica brilhante, acobertando penosas necessidades. O reino de Deus, porém, é a edificação divina da luz. E a luz ilumina, dispensando os longos discursos. Basta uma prece sincera, um coração tranquilo, um coração que ama, um olhar carinhoso, uma mão que afaga, um sorriso no rosto. Isso tudo se converte em oração, em ajuda ao outro. Se temos um processo de obsessão, tratemos o nosso irmão com amor, com carinho. É o necessitado doente. E nós não somos muito diferentes do outro. Zela por ti e ama o teu próximo, sem olvidares que Deus cuida de todos. Deus cuida de todos. E então, Tadeu, ele guardou esses ensinamentos de Jesus para retirar sua substância o mais elevado proveito no futuro. No dia seguinte, desejando destacar perante a comunidade dos seus seguidores a necessidade de cada qual se atirar em esforço silencioso pela própria edificação evangélica, o mestre esclareceu com seus apólogos singelos como se encontra dentro da narrativa de Lucas. Aqui Jesus coloca, Humberto de Campos aqui coloca que Jesus, ele nos mostra aqui nesse momento que a edificação ele é individual, que não adianta eu ir lá, fazer o tratamento, não cuidar da minha casa interior, continuar nos mesmos erros ou piores, que não adianta o outro vir me salvar toda hora, porque é um processo individual. Esse reino de Deus, que tanto esse livro nos conta, é um processo individual, que ele precisa ser enraizado no nosso individualismo. O outro, ele me ajuda, me estende a mão. Eu me apego e parto a partir desse momento com as minhas mudanças internas. Que se nada disso acontecer, nada do que o outro, nada que Jesus, nada que Deus, nada que força nenhuma me fará mudar. Eu preciso querer, eu preciso mudar. E então, lá em Lucas conta para a gente assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando e não o achando, diz: voltarei para a casa de onde saí. E ao chegar, acha varrida e adornada. Depois, vai e leva consigo mais 7 piores do que ele, e ali entram e habitam. E o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Se eu não mudo, se as minhas condições continuam a mesma, estacionada, eu sempre terei situações piores, piores e piores. E como eu disse, força nenhuma me fará mudar. Então, todos os ouvintes da pregação do lago compreenderam que não bastava ensinar o caminho da verdade e do bem.
aos espíritos perturbados e malfazejos, que indispensável era edificar-se cada um a fortaleza luminosa e sagrada no reino de Deus, dentro de si mesmo. Então, Humberto dá, nesse relato, essa fala de Jesus, que é dentro de mim, dentro do meu coração, que as minhas maiores obras são realizadas. Que eu não preciso me preocupar com o mal que há lá fora, aquele mal que eu não consigo mudar, aquele mal que eu quero que mude com força, custe o que custar. Eu quero mudar aquele meu irmão que caminha comigo, que não adianta, cada um no seu tempo. E quando acontece essa mudança, eu preciso estar atento a ficar nesse caminho do bem, a buscar sempre as situações que me colocam junto do caminho do bem. Eu preciso estar sempre atenta às pessoas com quem eu tenho que provar essa fidelidade com Deus. E eu quero fazer a pergunta, quero deixar essa pergunta, a pergunta que Jesus fez a Tadeu, para a gente pensar como nossa reflexão. Então Jesus perguntou para Tadeu: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da tua vida? A resposta de Tadeu foi: eu quero construir o reino de Deus no meu coração. E hoje? Qual é a nossa resposta? Qual o principal objetivo das atividades da tua vida? Eu agradeço a oportunidade, desejo a todos uma boa noite, que Deus nos abençoe, abençoe o nosso planeta, a nossa cidade, essa casa que nos recebe, que nos acolhe, os nossos amigos. Fique com Deus.